Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E aí a gente vai fazer o que primeiro? A correção da aula anterior do exercício, certo? Então vejam só, a gente tem aí a questão. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica, como a da figura a seguir. O professor marcou o número 4/11 nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos da reta numérica? Então, vejam só, como é que a gente sabe aí na fração o ponto dessa reta numérica? Vejam, a gente está trabalhando aí com uma fração própria, em que o numerador ele é menor que o denominador, certo? É 4. Então, toda vez que for uma fração própria, em que ela é menor, o numerador, o intervalo entre eles sempre vai ser entre 0 e 1. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Fica entre 0 e 1, tá? Então, basta vocês observarem isso nessa reta. Nem precisa fazer conta. A questão 2. Observe a reta numerada abaixo. Nessa reta, o ponto P corresponde a um número. Que número? Então, vamos lá. Se está entre 2 e 3 esse ponto P, a gente já descarta a alternativa A e a alternativa B. Por quê? Porque são frações próprias, em que o numerador é menor do que o denominador, né? Ou seja, aquele número lá que está em cima, que fica em cima, ele é menor. O meio, que é a metade, está entre 0 e 1. 2/3 é a mesma coisa, está entre 0 e 1. Então, nos resta a letra C e a letra D. Aí, como é que eu sei, professora? Vejam, vocês vão ficar aí o 3/2. Como é que eu posso fazer? Você vai fazer a divisãozinha dele. E como? Vejam, dessa forma. Eu tenho 3/2, tá? Então, é uma divisão. Se é uma divisão, aí vai fazer o seguinte. Dividir por 2. 3. Quantas vezes esse 3 cabe aqui nesse 2? Uma vez só. 1 vezes 2. 2 para 3, falta 1. Me sobra 1, tá bom? Então, como é que eu sei, professora? Vai ser o quê? Vai ser 2, né? Aí, no caso. E se é 1 aqui, então vai estar entre 1 e 2 esse intervalo. Então, a gente já descarta 3/2. Aí, o próximo é 7/3. Dividindo isso aqui, fica o seguinte. Quantas vezes esse 3 cabe no 7? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Para 7, me resta 1. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. Então, se é 2 inteiros, vai estar entre 2 e 3 o intervalo. Logo, a alternativa correta aí é a alternativa D. Então, basta fazer isso. Vocês verificarem aí o inteiro desse número, quando a fração for imprópria, ok? E o próximo? Veja, aí vocês têm na reta numérica o número, né? Que ele quer saber o ponto P dessa reta. Se ele quer saber o ponto P, então você vai fazer os intervalozinhos dessa reta, contar. É um número decimal, que está entre 5 e 6, certo? Está entre 5 e 6. Se vocês têm dúvida, aquela retazinha que vocês têm a régua em centímetros, tem aqueles intervalos, não é? E na metade do 5 e 6 tem as divisãozinhas menorzinhas, com espaçamento pequeno. Então, aí, pelo intervalo, a gente está em 5,3, né? Aqui, 5,3. E aí, eu quero saber qual é o ponto P. Para o ponto P, ainda tem quantos risquinhos? 3, né?
3 risquinhos. Então, como é que eu vou andar? Se ele está andando em casa decimais, você vai somar nesse 3 aqui, ó. Vai ser 5,4, o próximo, depois 5,5 e, por último, 5,6. Portanto, a alternativa correta é a letra C, tá? Então, basta aí vocês verificarem a casa dos números decimais após a vírgula e acrescentar. Na quarta questão, a gente já tem a fração aí, o ponto da reta numérica abaixo, que corresponde à fração 5 sobre 2. 5 sobre 2. 5 sobre 2 também é uma fração imprópria, em que o numerador ele é maior que o denominador, tá bom? Então, eu quero saber o intervalo que ele está. Ele está entre A, B, C ou D. A gente faz a divisão dele. 5 sobre 2. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 vezes. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Ou seja, se eu colocar isso aqui em uma fração mista, né? Transformando. Vai pegar o quê? O inteiro, que é 2, vezes a fração, que é o resto sobre o divisor. Ok? Eu tenho 2 inteiros sobre 1/2. Isso corresponde ao quê? Que está entre 2 e 3, essa fração, não é? Que é a metade aí da divisão. Logo, a única alternativa que corresponde, que está no intervalo entre 2 e 3, é a alternativa C, né? Que aí, se eu dividir, se eu colocar a vírgula aqui, por exemplo, se 1 me resta 1, 1 é menor que 2. Você coloca vírgula aqui no quociente e 0 aqui, tá bom? Para acrescentar. Então, eu tenho 10 dividido por 2, que é 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Portanto, dá 2,5, 2,5, né? A metade de 5, tá bom? Então, logo a alternativa correta aí é a letra C. Por último, eu tenho a fração aí, 8 terços. E eu quero ver sua representação na reta numérica, né? Que está aí no intervalo, que a gente pode verificar. Qual é o intervalo que fica? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Esse 8 terços, vocês vão dividir. 8 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 8? 2 vezes, né? 2 vezes 3, 6. Para 8, falta quanto? Falta 2. Ok? Então, se é 2 inteiros, o intervalo está entre 2 e 3. Logo, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Então, essas são as representações em relação à fração na reta numérica. E hoje, né, a gente vai aí dar continuidade a frações. Por quê, professora? Mais ainda fração. Vejam, o conteúdo de fração, ele é bem extenso, né? E a gente está vendo aos pouquinhos cada conceito em relação às frações, né? Suas representações. E hoje, a gente vai ver a resolução de problemas que envolve o cálculo de frações de números naturais, tá bom? Cujo resultado aí seja também um número natural. Então, vamos lá. Vamos ver uma situação aí que está no slide. Eu tinha 15 peixes no meu aquário, 6 listrados e 9 lisos. Tente me ajudar a responder as seguintes perguntas. Qual fração que representa os peixes listrados? Digam aí. Como é que eu posso representar essa fração? E se eu transferir 1/3 dos peixes lisos para outro aquário? Qual fração que representa a quantidade de peixes lisos que permanecerão no aquário? Pense comigo. Se eu tenho 9 listrados e 9 lisos, para representar uma fração, eu tenho que saber o todo, não é? Desse aquário. E quanto é o todo desse aquário? A gente vai somar o quê? 6 mais 9. Como assim, professora? Eu não tenho 6 listrados e 6 lisos? Então, é o total de peixes. Então, aí eu vou somar, que vai dar o quê? Quanto é que dá, minha gente? Vamos lá? 15, não é? Então, vamos ver a resolução. Coloquei até uma ilustração para vocês verem um aquário aí com os peixezinhos, tá? Os 4 listrados e os 4 lisos. E aliás, os 9 lisos.
Então, a fração que representa os listrados. Se o todo é 15 e 4 é listrado, então a fração fica o quê? 4/15. Agora, na outra situação que ele nos propõe é o seguinte. Se transferir 1/3 dos peixes lisos, então vou transferir 1/3 desse peixe liso, né, para outro aquário. Qual a fração que representa a quantidade de peixes lisos que permanecerão no aquário? Se é 1/3 de peixes lisos, estou retirando quanto aí? Certo? Não era 9 lisos? Se eu divido 9 por 3, cada um é 3, né? E eu tiro uma parte desse, me sobra 6. E se eu tirei 3, o total não é mais 15, é 12. Então, fica 6/12, que vai dar 1/2, simplificando, né? Simplifico 6 dividido por 2, aliás, 6 dividido por 6 e 12 dividido por 6, né? Que dá 1/2. A fração reduzida. Entenderam? Recapitulando aí. Ó, se transferir 1/3 de peixes lisos para outro aquário. Tinha quantos lisos? 9. Tirei 3. Ficou 6. E somando os 6 mais os 4, listrado dá 12, né? No caso aí. Então, fica 6/12, né? Eu retiro 3, aliás, do todo, dos 15. Outra situação ainda com esse aquário. Vamos pensar aí. Se quero montar um aquário maior, então ela quer outro aquário com 12 peixes listrados e quero que esses 12 peixes correspondam a 3/4 do aquário. Qual fração será ocupada por peixes lisos? Quantos peixes lisos serão e quantos peixes terei no aquário ao todo? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Eita, professora, como assim? São 12 peixes listrados e quero que esses 12 peixes correspondam a 3/4 do aquário. Como é que eu sei essa fração 3/4? Vamos ver. Como é que eu posso transformar aí? Veja, se 3/4 são de peixes listrados, 1/4 será peixes lisos, certo? Fazendo 3 grupos com 12 peixes listrados. A gente vai dividir esses 12 em 3, que dá cada cá 4 peixezinhos, como a gente formou aí no aquário, certo? Então, esses 3/4, aí vai sobrar o quê? 1/4 para os outros peixes lisos, que dá um total de 16. Pode fazer da seguinte forma. Pega esses 3/4, né? E aí, vai vezes o total, que aí você vai saber o total, que é igual aos 12 peixes listrados. Você vai fazer o inverso, multiplicar esse 12 vezes o denominador, que dá 48. E vai dividir pelas partes, né? Que é o 3 aí. Então, vai dar 16. Então, aí eu já sei que o total de peixes é 16. E se eu divido esse 16 em 4 partes, né? Vai ficar 1/4, na representação da simplificação dessa fração, tá bom? Outra situação. No dia a dia, a gente usa frações em várias situações que envolvem cálculos, representação de partes de um inteiro e também resolução de problemas. Veja, para calcularmos 2/3 de 24 bolinhas. Então, como é que eu sei que é 2/3 de 24 bolinhas? Você vai dividir em 3 partes essas 24 bolinhas e distribuir, que dá 8. Né? Cada partezinha desse quadradinho vai ficar 8 bolinhas. E se eu quero 2/3, então eu vou juntar as duas partes, né? Que vai dar o quê? 8 mais 8, 16, né? Então, vai ser 16 bolinhas. Ou, você pode fazer a multiplicação, né? 2/3 vezes 24. Aí, você vai multiplicar 2 vezes 24, que dá 48, dividido por 3, que dá 16. Ou você pode simplesmente primeiro dividir 24 por 3, né, que é 8, e vezes 2, tá? Então, há uma maneira de você, primeiramente, você repartir o inteiro e ver a divisão, ou fazer a multiplicação para chegar ao resultado. Vamos ver essa situação aqui, ó. Mais alguma situação? Mateus costuma guardar parte de todo o dinheiro dele, que ele recebe, seja de mesada ou presente dos parentes. Com seu hábito, ele conseguiu poupar R$ 180. Ele gastou 1/6 para comprar
um carregador de celular. E ele quer saber quanto é que restou do dinheiro dele. Então, para calcular uma fração de um número, faz o seguinte, a gente divide esse número pelo denominador da fração e depois multiplica o resultado pelo numerador, tá? Vamos ver a resolução? Então, eu faço o 180, né, vezes 1, que dá 180, dividido por 6, né, que é a fração aí 1/6, que dá R$30. O carregador, no caso, aí custa R$30. Daí, ele quer saber quanto é que restou de 180. Se eu tiro 30 de 180, me sobra R$150. Então, ele ficou ainda com R$150, tá? É só vocês pensarem. 180 dividido em 6 partes, né? Dá 30. Então, gastou R$30. Em um concurso de desenho, 32 pessoas fizeram a inscrição. Um quarto dos desenhos foram classificados para a etapa final. Quantas pessoas se classificaram para a final? Divida aí esse total, 32, por 4, né? E você vê que dá quanto? Dá 8, né? Então, foram classificados para a final 8. Na outra questão. Ana trabalha como recepcionista em hotel no período noturno durante o dia. Após descansar um pouco, ela estuda para concurso, pois quer ter um emprego melhor e que lhe dê estabilidade. No último domingo, ela fez um concurso dos Correios para trabalhar como atendente. Daí, ela acertou 2/3 das 60 questões da prova. Quantas questões ela acertou? Então, perceba quando a gente trabalha com fração. Eu quero saber, esse 60 se dividiu em 3 partes. O todo está ali que é 3, não é? No denominador. Então, 60 dividido por 3. 3 partes. Então, cada parte vai valer quanto? 20, né? E se ela acertou mais da metade, ela acertou 2 partes das 3, então você soma 20 mais 20, 40, né? 40 questões. Ou você pode fazer pela fórmula, né? Você pega 2/3 vezes o 60. Multiplica 2 vezes 60, 120, e divide por 3, que dá 40 questões, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje em relação à fração, né? E representando no cotidiano de algumas situações que a gente vivencia, tá? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.